tudo que ficar do conteúdo ficar registrado. Então, meu bom dia novamente para vocês, tá? Parabenizar vocês que estão aqui para a gente dar início. O conteúdo hoje, peço desculpas, já há algumas semanas essa aula é para ter acontecido, mas aulas, reuniões, acabou tendo essa enrola, mas hoje a gente vai fazer esse apanhado geral. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter que marcar novamente, porque, como vocês vão ver, o material ele é extenso que eu tenho para falar, e eu não vou falar tudo hoje, ele vai se repartir, mas a gente vai dando essa sequência, tá? Deixa eu só perguntar aqui o professor Tauan se ele quer iniciar ou se eu posso dar início falando já da parte, ou ele já vai falar da parte trabalhista hoje. Bom dia, Davi. Professor Tauan, posso dar início aqui ou você vai dar sequência? Você quer iniciar? Esperar um pouquinho, não sei se ele está com o microfone desativado, pessoal. Pessoal, enquanto isso, todo mundo conseguiram ler bem os materiais que eu encaminhei nas semanas anteriores do conteúdo, fizeram a leitura. A primeira atividade era um resumo, recebi poucas, ainda não recebi todas. Posteriormente, foi a outra atividade, também continuação, que eram apenas 4 perguntas a serem respondidas, também não recebi de todos. Queria saber se está tendo dúvida, se o conteúdo está sucinto, o que vocês estão percebendo dele, antes de eu dar início aqui na apresentação. Professor, não consegui entender. Safira, eu queria saber se vocês estão compreendendo bem o material que eu mandei. Já tem 2 semanas que eu mando material sobre o técnico. Um foi um resumo para vocês fazerem, e o outro uma atividade com 4 perguntas. E como eu não recebi a atividade de todos os alunos, eu queria saber se vocês estão achando difícil, se o conteúdo está fácil, se a compreensão está fácil dele. Ah, entendi. Então, eu estou conseguindo entender um pouco. Eu não vou falar que eu estou conseguindo entender tudo, porque eu sou bem difícil nesse negócio de coisa técnica, sabe? Mas tá dando para entender a explicação do senhor. Ótimo, Safira. Então, vai ser um momento hoje para a gente até estar tirando essas dúvidas de tudo que a gente vai estar falando. Eu vou dar início aqui à apresentação, para dar início à aula, e posteriormente o professor Tauan dá sequência. Vou compartilhar aqui uma tela, pessoal. Vocês vão me falar se vocês estão conseguindo visualizar. Vocês estão conseguindo visualizar aí o slide? Sim, Então vamos lá, pessoal. Vou passar aqui sistemas hoje operacionais, tá? Que eu vou estar falando com vocês. E cheguei a essa parte aqui. Estão conseguindo visualizar bem? Sistemas sim, operacionais? sim. Então, pessoal, o que eu venho perguntar para vocês, a primeiro questionamento, o que é um sistema operacional? Como eu já até coloquei aí, não era para ir aparecendo, era para estar aparecendo no decorrer. O sistema operacional nada mais é do que um conjunto, um aglomerado de programas situados entre o software e o hardware. Que seria o que então? Para que todos os softwares, todos os programas rodem no seu computador, que é a sua parte física, ou no seu computador de mesa, no seu notebook, no seu celular, qualquer equipamento que utilize isso, você precisa de um sistema operacional para poder fazer com que ele funcione. Ele entenda o que o software quer dizer e que comande para que a máquina execute. Todo mundo conseguiu compreender bem essa parte? Sim. E para isso, o sistema operacional ele vai estabelecer algumas coisas. Ele estabelece uma interface com o usuário, executa e oferece recursos para o software ou aplicativos e coordena os recursos de hardware no computador. Basicamente, o que seria isso?
Quando você liga um computador, você não se dá de cara com um sistema, algo para você visualizar e começar a trabalhar, executar suas atividades, isso a gente se chama de interface. Esse é o papel principal do sistema operacional. Logo após, ele vem executar os recursos para que os softwares funcionem. Basicamente, seria o quê? Quando eu tenho que abrir meu navegador de internet, que é um software, ele vai me dar as ferramentas onde eu vou clicar, onde eu vou inicializar, onde eu vou digitar o comando e ele vai entender. E agora vai para a parte final também, que é a execução e o trabalho com o hardware, com a parte física. Ele vai interpretar todos aqueles comandos que você dá pelos periféricos de entrada que vocês dão, pelo teclado, pelo mouse, pelo pendrive. Ele vai fazer esse processo de entender aquilo que você está enviando para ele. Agora, vou descer aqui um pouquinho. Vocês vão ver aqui um esqueminha, basicamente, de como o sistema operacional trabalha. Observem que eles têm o dispositivo output e input. O output, pessoal, sempre serão aqueles out em relação à saída. Input é aqueles que são equipamentos de entrada. Aqui é um sisteminha, um esqueminha. A gente não vai aprofundar muito bem nesse esquema nesse momento. A gente vai mais posteriormente, mas isso aqui só é para apresentar para vocês como que o computador ele faz. Olha o tanto de correlação que eles fazem com a memória RAM, com a memória ROM, com a CPU e com todo o sistema operacional. Ele interliga tanto a parte mecânica, que seria a memória RAM, memória ROM e CPU. Ele vai gerenciar, ele vai trabalhar e vai interligar tanto com os dispositivos de entrada e dispositivos de saída, e também com os dispositivos de armazenamento do computador. Tá bom? Agora, a gente vai ver os principais sistemas operacionais. Pessoal, a gente vai subdividir os sistemas operacionais em 4 subtipos principais. Os dispositivos monotarefas, multitarefas, monousuários e multiusuários. Pelo próprio nome, a própria nomenclatura, a gente já vê a sua correlação. Mono de único, multi de múltiplos. Então, quando a gente fala de monotarefa e multitarefas, terão sistemas operacionais que são criados para realizar uma única tarefa. E os multitarefas, que são esses que a gente está acostumado a utilizar, são para gerais, N tarefas que a gente precisa no nosso dia a dia. Lembra lá quando eu falei para vocês que os primeiros computadores foram criados apenas com um único intuito? O intuito inicial era de realizar uma única tarefa. Eram conhecidos principalmente como os dispositivos monotarefas, beleza? E os multitarefas são os que a gente utiliza hoje. Até o celular que vocês utilizam, bastante, a maioria, que tem um sistema Android, ele é um sistema onde ele é multitarefa. Ele realiza inúmeras tarefas, inúmeros processos, beleza? Agora a gente vai aqui para os sistemas monousuários e multiusuários. Pessoal, por questões de segurança, alguns sistemas permitem apenas um único usuário utilizá-lo. Existe criptografia, sistemas de proteção, onde eles vão proteger o seu sistema. Igual os computadores de mesa, vocês podem ter mais de um usuário para estar trabalhando. Em alguns momentos, esses computadores normais não podem ser utilizados ao mesmo tempo por mais de um usuário. Mas existem dispositivos que permitem essa duplicata para que eles utilizam. Eu não sei se vocês se lembram do nosso laboratório antes, lá do colégio, aonde uma única CPU dava para 2 monitores e vocês conseguiriam utilizar ao mesmo tempo. Vocês lembram bem disso lá no colégio ou não? Eu acho que eu lembro. Pois é, nesse caso, os computadores, as CPUs, elas trabalhavam com multiusuários, porque ao mesmo tempo, um único computador dava para 2 usuários utilizarem, realizando atividades distintas ao mesmo tempo. Em um mesmo tempo,
poderia ser a Safira utilizando um computador e o Gabriel utilizando outro, ou a Bruna utilizando um, a Lohane utilizando outro e fazendo N serviços necessários. Beleza, pessoal? Então, agora vou dar sequência aqui. Tá? Sistemas operacionais. Pessoal, agora observem que a gente vai ter essas siglazinhas, tá? Eu não sou muito bom para falar, como eu posso dizer, meu inglês, minha fala, meu diálogo, minha conversação em inglês não é tão boa, então vocês vão rir um pouquinho aí sempre que for, mas vocês vão estar compreendendo. O usuário se comunica com o sistema operacional através da sua sua interface gráfica, que é definida por GUI Graphic User Interface, que é a mesma coisa da sua interface gráfica. Pessoal, a sua interface gráfica nada mais é quando você abre um menu, quando você abre a tela, quando você disponibiliza abre qualquer aplicativo. Esse exemplo aqui que vocês podem ver não é de um sistema Windows, é de um sistema Linux Ubuntu, uma ramificações, porque como vocês sabem não, vou estar explicando posteriormente, o sistema Linux, ele é aberto, o que permite que existam N tipos de sistema Linux. O Windows, ele é mais preso, você não tem como estar fazendo sua edição, sua especificação própria de como trabalhar. Beleza? Então, vamos aqui dando a sequência. Sequenciazinha aqui. Todo mundo conseguiu compreender aqui o que seria a interface gráfica do computador? Sim. Beleza. Pessoal, eu também quero ver depois, se vocês ficarem com vergonha também de ativar o áudio, podem mandar aí para mim, que eu vejo aqui no chat, eu vou lá na outra, volto aqui, sempre estou retornando aqui para estar podendo fazer esse acompanhamento. Sistemas operacionais. Teste use interface, composta por menus, ícones, janelas, mas não são capazes de reproduzir figura. Pessoal, isso daqui é uma característica de algumas partes do sistema operacional. Quando a gente quer trabalhar com algumas configurações, a gente abre o setup do computador, algo que a gente vai conhecer também mais para frente. Eu só estou apresentando para vocês tudo aquilo que vocês vão aprender a utilizar. O setup, pessoal, é sempre quando a gente necessita reconhecer algum erro do computador, algum erro do programa, algum programa que está travando a sua máquina, alguma coisa a gente sempre trabalha utilizando o setup. O setup, a gente pode utilizar sempre textos numéricos e linguagem também pelas letras, mas a gente não consegue utilizar figuras e imagens nele. Pelo setup, não tem essa possibilidade. Tá? Aqui, pessoal, aqui é o comando Linux Use Interface. Basicamente, também a gente utiliza para digitar alguns comandos para o computador. A gente precisa desses comandos para gerir algumas funcionalidades do computador também, quando ele está dando algum erro, ele está com alguns problemas. Alguns setups mais modernos de alguns sistemas operacionais, eles aparecem nesse modelo, que a gente chama MS-DOS, que nada mais é que ele é um acrônimo do Microsoft Operating System. Ele foi um sistema operacional que a Microsoft comprou para utilizar em algumas linhas da IBM. E futuramente ele passou a ser utilizado em quase todas as suas máquinas, tá bom? Então, basicamente, ele tem uma história lá bem antiguinha, mas a gente foi passado os tempos, ele foi evoluindo e viu que a sua necessidade é basicamente bem necessária. Ele já passou por evoluções aí, desde a versão lá, quando iniciou na versão 1.0, e hoje a gente já está na versão 6.22. Então,
Olha aí como houve a evolução da versão 1.0 até a versão 6.22. Então, vocês observam que já teve um decorrer aí de espaço enorme com os tempos. Pessoal, agora vamos aqui um pouquinho mais direcionado. Professor Tauan, quer fazer alguma complementação aí? Não, professor, fica à vontade. Pode Tá continuar. ok. Não sei se eu estou falando muito rápido, só a Safira que comenta os demais, aí tem hora que fica assim na dúvida, pessoal, se está todo mundo compreendendo bem. Tá tranquilo. Então, beleza. Hoje vai acabar terminando rápido, que eu só vou até o slide 12 com eles, mas vamos seguindo. Pessoal, sistemas operacionais. Chamamos o conjunto sistemas operacionais, a plataforma de microcomputadores mais comum hoje em dia é o conjunto Windows mais processadores Intel. Pessoal, processadores sempre tem muito Intel, AMD, são os que mais se utilizam no mercado, e programas muito da Microsoft, que estão aí no mercado há mais tempo, tem um fácil acesso, por questões de mercado, o pessoal sempre compra em grande escala programas da Microsoft, então, no geral, por isso que vocês costumam ver muitos computadores com programas da Microsoft, que são os Windows. O Windows Vista, não, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Pessoal, o Windows Vista, eu acho que ele é um karma, porque uma coisinha chata que foi o Windows Vista, mas vocês vão conhecer ele também, tá? Ok, Funções professor. do sistema operacional. Pessoal, algumas funções básicas dos sistemas operacionais são gerenciamento de memória, gestão do sistema de armazenamento e uma estrutura hierárquica. Pessoal, todo mundo aqui já mexeu em algum momento no computador, teve a necessidade de lidar ali e viram que tudo está organizado uniforminhas padrões para ter um padrão um padrão cronológico, uma hierarquia para se gerir. E isso traz bem no sistema da Microsoft. Alguns Linux eu não considero que tem esse padrão tão bem definido, tanto que eu não sou tão fã dos sistemas operacionais Linux, tá? Eles são muito abertos, a linguagem tem fãs a todo momento, mas eu não sou desses fãs do sistema Linux, até porque inúmeros programas, inúmeras funcionalidades que a gente precisa hoje em dia, eu não consigo trabalhar com Linux porque não existe essa compatibilidade, não existe essa conversação entre os programas e o sistema operacional, entendeu? É o mesmo que se eu chegasse para dar aula lá nos Estados Unidos, onde a língua é inglês, e começasse a dar minha aula de matemática em português. É a mesma matemática, mas não teria uma boa relação, não teria uma boa funcionalidade. Ou mesmo se eu chegasse para vocês hoje, viesse dessa minha aula e toda a minha aula fosse em inglês, não falasse nada em português, como que seria a compreensão de vocês? Não teria um diálogo, não teria uma conversação. Aqui, gestão e configuração de drives do dispositivo. Programa que possibilita a comunicação do sistema operacional com o dispositivo de entrada e saída. Eu acho que eu também falei isso para vocês no começo, lá naquele anagramazinha. O sistema operacional, ele tem esse papel de lidar com todos os dispositivos de entrada e saída do computador, tanto os que vão ser de arquivos, como mouse, teclado, impressora, caixa de som, e entre cada uma das suas funções. O sistema operacional vai trabalhar com isso, tá? Também aqui, reconhecimento de novos dispositivos, instalação automaticamente de drives. Isso, pessoal, também é algo que se vem agora nas versões mais modernas de sistemas operacionais. Antigamente, algum tempo atrás, e até alguns programas e algumas impressoras, você não consegue fazer isso automaticamente. Hoje, você só pluga o pendrive, o sistema operacional já reconhece automaticamente. Você pluga uma impressora, o sistema operacional já reconhece automaticamente.
Uma caixa de som já reconhece automaticamente, não tem necessidade de você fazer a instalação. Antes, não. Você teria que instalar um programa que provavelmente ou vinha em disquete ou vinha em CD, tinha que executar esse programa ou baixar via internet para que o computador, o sistema operacional, reconhecesse as suas impressoras, o seu caixa de som, o seu pendrive, qualquer do seu dispositivo, ou um scanner, porque hoje as impressoras são multifuncionais, mas antigamente você tinha que fazer cada coisa separada. Então, basicamente, pessoal, tem essas funçõezinhas aqui também de sistemas operacionais, que são gestão e suporte a outros programas, interfacimento com usuários, programação de tarefas, segurança do sistema, controle da rede e monitoração do desempenho. São essas algumas funções básicas que o nosso sistema operacional traz, pessoal. Então, assim, a gente vai sempre estar debatendo, vou estar sempre mandando materiais para vocês acerca disso, tá? Hoje eu não vou aprofundar sobre os tipos de sistema operacional, porque aí eu já vou entrar bem na parte mesmo, e a gente vai demandar muito tempo para falar de cada coisa, sua funcionalidade, tá? E assim, esse bimestre a gente vai se aprofundar em sistemas operacionais. E, pessoal, é o mesmo conteúdo que a gente vai englobar tanto em mundo do trabalho, tanto na disciplina Sistemas Operacionais e Arquitetura de Computadores. Então, eu estou trabalhando em conjunto, porque a matriz contempla o mesmo conteúdo. Vai ter algumas especificidades, vou falar também disso daí na aplicação do trabalho de vocês, futuramente como técnicos, mas isso vai ser no decorrer. Pessoal, está surgindo alguma dúvida? Posso passar a bola para o professor Tauan ou vocês querem fazer mais algum comentário sobre aqui? Pode continuar. Beleza, então. Mas parece que é só eu que estou estudando aqui, uai. Pois é, eu estou vendo isso daqui. Ana Caroline, Ana Clara, Brena, Bruna, Cibele, Davi, Gabriel, Josias, Kelma, Lohane, Samara, Sofia. Preciso saber de vocês também. Como é que vocês estão aí? Vocês estão acompanhando bem? Tô sim, não. Que bom, então. Ótimo. Que maravilha. Beleza, então. Então, professor Talan, se quiser dar continuidade. Bom, continuando falando sobre sistemas operacionais, opa, é outra matéria. Galera, bom dia para vocês. O professor Raul já havia cumprimentado vocês. Eu estava com um probleminha no áudio aqui. Como estão? Estou vendo aí que a nossa participação hoje está um pouquinho baixa, né? Apenas 13 alunos. Quero pedir para vocês, vamos motivar esses colegas aí, chamar, avisar, pegar no pé. Eu vi que a Safira foi lá no grupo, conversou com eles, porém a resposta foi muito pouca. Às vezes o pessoal começa, não, é porque é matéria do núcleo técnico, gente, mas elas têm muita importância. Até porque vocês têm, ela que vai trazer a formação técnica de vocês são a partir dessas matérias, né, diferenciadas que eles estão fazendo. E nós estamos aí tentando trazer o melhor, né? Conversem com os colegas, nos ajudem a melhorar para vocês, né? Para nós, para que nós tenhamos um bom aproveitamento no final, tá bom? Eu vou transmitir a tela, tá bom? Só um minutinho. Pessoal, como é que tá a visualização aí? Tá dando para ver? Não tá dando para ver? Dá só mais um pouco de zoom, professor. Só aumentar um pouquinho, professor Talan. Mas já está Mais? aparecendo.
Mas acho só que um pouquinho. acho que Tá depender vai bom. começar. Beleza. Então já vamos iniciar. Bom, pessoal, como vocês sabem, ainda as matérias voltadas para a área de informática, nós temos as nossas matérias voltadas para a área trabalhista, né? Que faz parte, porque com a profissão que vocês vão sair daqui do curso técnico, vocês vão ingressar no mercado de trabalho, beleza? Então vamos lá. Falar um pouquinho. Nesse bimestre nós vamos falar sobre os riscos, né? Os riscos de segurança do trabalho, né? E vou estar comentando com eles. Hoje nós vamos ver apenas um pouquinho, vamos ver superficial, e posteriormente nós vamos falar específico daquele tipo de risco. Tá certo? Então vamos lá. Gerenciamento de riscos. Então, toda vez que a gente fala de risco, antes de entender, a gente tem que entender para que a gente tem que entender desse gerenciamento de riscos. Como assim, professor? Então, riscos, a gente tem dois tipos. A gente tem a que é para segurança do trabalho, ou seja, para segurança de vocês, para segurança do trabalhador, e nós temos também o risco que é para a segurança do processo. Como assim, professor? Se acontecer um acidente hoje com um colaborador, com um trabalhador, se você não tem alguém para substituir, o processo de produção está comprometido, né? Então, tem esse processo e tem outros mais. Pode acontecer alguma falha de equipamento, né? Então, isso tudo faz parte do gerenciamento de riscos, né? Lógico que aqui o nosso principal é olhar a segurança do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador acaba sendo uma parte, uma peça, né? Que não pode ser substituída. Porque perdeu a vida, tem como comprar outra vida, tem como colocar outra pessoa no lugar? Tem, mas aquela pessoa perdeu a vida, né? E é isso que a gente tem que analisar. Às vezes no mercado de trabalho a gente fala, não, vou fazer assim, porque assim rapidinho dá certo, resolve. Só que muitas das vezes aquilo que a gente faz soa um pouquinho como negligência. E a gente coloca em risco a vida da gente por algo que muitas das vezes nem compensa, né? Vocês vão se deparar no mercado de trabalho com muita gente que vai falar assim, não, faz aí rapidinho, não dá nada não tem problema não. E isso, galera, ele é risco. Se o empregador bem pensasse, ele não pediria para nenhum colaborador fazer nada no jeitinho. Porque além do risco da vida do colaborador, ainda tem um risco muito grande para o processo. Vocês querem um exemplo? Eu vou trocar uma tomada na minha casa. Eu sei fazer a troca, beleza. Só que eu já fiz aquilo tantas vezes que eu não vou nem desligar a chave principal, ou a chave do cômodo. Se eu faço isso, eu estou trazendo risco para mim mesmo. Por quê? Porque eu não estou seguindo o processo. E aí já tem o risco da vida do colaborador. E aí, nesse decorrer do processo, corre o risco de, ao tomar um choque, fechar um curto. Ao fechar esse curto-circuito, queimar toda a instalação da casa. Sistema elétrico todinho. Então aí já é um risco para o sistema. Então, às vezes, é uma coisa tão boba que a gente acha, não, é só trocar. Vocês vão trabalhar na área de informática, aí, pelo curso, vocês vão deparar muito com instalação de ponto de rede, instalação de ponto, até de tomada para poder estar ligando a máquina. Né? Ah, não, abre aí rapidinho e arruma. Aí você vai lá, às vezes, abre a tampa lateral, geralmente ela é lateral, né, professor? Abre a tampinha lateral e às vezes não desliga a máquina, vai mexer na máquina energizada. Isso. Assim, para ser mais rápido, para já ver funcionando. E isso, galera, oferece um risco imenso. Pode falar, Pessoal, professor. e eu tenho até experiências próprias com esse caso específico que o professor Tauan falou. Eu já estava também, isso eu nem tinha ainda formação, mas eu já estava tão habituado a dar manutenção e não ignorei os riscos
de estar manuseando o computador, a máquina, em funcionamento, para dar uma manutenção. O que aconteceu? Levei um choque. Graças a Deus não foi um choque grave, não foi nada, mas é uma sensação muito ruim. Poderia ter ocasionado a minha morte. Você vê que é tão alto o nível. E posteriormente eu fui adquirir esse conhecimento estudando, porque a gente é algo que eu não imaginava. Já era uma coisa tão simples onde eu estava habituado e fui lá e levei, viu, gente? Então, sempre vamos ter sempre cuidado quando a gente começar a trabalhar. Beleza? O que acontece? O pessoal tende a querer as coisas imediato. É o ser humano, é normal. E aí, nós, né, para tentar ajudar, para tentar agilizar, para terminar mais rápido, a gente acaba se colocando em situações que no final pode ter um prejuízo maior do que o tempo que você iria perder para fazer certinho. Tá bom? Então, é coisas que eu peço que se atentem, né, para isso, antes de fazer, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Dentro da segurança do trabalho, a gente viu anteriormente que a gente tem risco para a segurança, olha lá, e do trabalho para a segurança do processo. Então vamos lá. Dentro dos riscos para a segurança do trabalho, além do acidente do trabalho, que é o ápice, né, digamos assim, aconteceu, não, caiu, quebrou, tomou choque, né? Além do ápice, que é o acidente de trabalho, a gente tem as doenças ocupacionais. Professor, o que é doenças ocupacionais? Gente, o nome já fala, é doenças que acometem a pessoas que estão ocupadas, ou seja, são doenças que a pessoa adquire devido ao ambiente de trabalho. Né? E assim, são muitas características, né? São determinados, são vários tipos, são tipos diferenciados, nós vamos sabendo no próximo slide. Então vamos lá, olha só. Identificação dos riscos. Quando a gente fala de risco, nós temos cinco grupos principais. O primeiro grupo são dos riscos físicos, o segundo dos químicos, o terceiro dos biológicos, os quartos dos ergonômicos e o quinto dos riscos de acidente. No primeiro grupo lá dos riscos físicos, a gente tem ruídos, vibrações, radiações ionizantes, não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Professor, por que isso tudo? Gente, cada ambiente de trabalho, ele não sei se eu posso usar esse termo, mas vou utilizar, ele tem a sua peculiaridade e a sua insalubridade. Lembra nas aulas anteriores nós falamos sobre insalubridade, periculosidade? Então, cada ambiente tem. No primeiro grupo aí, que é o risco físico, depende muito de onde você trabalha, olha só. Pensa no pessoal que trabalha nessas firmas que fazem extração de minério. Não sei se vocês já repararam que o tempo todo, quem dirige caminhão, quem trabalha em britador, quem extrai, quem faz detonação, que são os marteleteiros, eles sempre trabalham com abafador, para diminuir a quantidade de decibéis dos ruídos. Né? E também não trabalham em ambientes que tem muita vibração. Faz o trabalho, sai e volta depois. Então, assim, esses são os riscos físicos. Se vocês forem no hospital hoje, tirar um raio-x, quebrei o braço, caí em cima do braço, a perna, vocês vão observar. O pessoal que tira raio-x, eles ficam em outra salinha, colocam um macacãozinho de chumbo, né, que é para proteção devido às radiações. E dentre outros, né, tem ali o frio, o calor, as pressões anormais, a umidade. Dentro do grupo dos riscos químicos, nós temos outras coisas, as poeiras, os fumos, as névoas, as neblinas, os gases, os vapores e substâncias ou compostos, produtos químicos em geral. Pessoal, vocês já ouviram falar que quando a gente olha muito para quem está soldando, o povo fala, não, queimei o olho em solda. Que tem aquela luzinha, que o povo fala, não, essa luz aí que deixa a pessoa com o olho queimado. Galera, não é a luz. Não sei se vocês já observaram no processo
Enquanto ele está soldando, vai sumindo uma fumacinha. Aquela fumacinha, ela é conhecida como fumos. Assim como o cigarro que sobe aquela fumaça. Fumos é aquela fumaça, os produtos químicos, né, as substâncias que tem naquela fumaça que fazem a queimadura, né, dos olhos, né, da área dos olhos. Então, assim, são características que determinados riscos têm, que muitas das vezes podem ser corrigidas apenas com o uso do EPI. Essas poeiras. Ah, professor, mas então quer dizer que se eu trabalhar em casa, tem a poeira, né? Então eu não posso trabalhar em casa por causa do risco. Galera, quem conhece Minaçu aí? Eu Gente, não conheço. já ouviram falar? Ah, o conhece. Eu- Mas já ouviu falar nessa feira, Minaçu? Já ouvi falar. Então, Minaçu, galera, Eu conheço, professor. conhece? Eu acho que há uns quatro, não, há uns Conheço. 6 anos atrás, Minaçu era uma das maiores produtoras de amianto do país. Não sei se você já ouviu falar, quem já foi em Minaçu, a Sama. A Sama é a Tá firma voltando esse lá que ano é... atuar. Oi, Raul. Vai voltar esse ano trabalhar. Pois é, um absurdo, né? Nossa, tinha sido um ganho a retirada, e agora a legislação permitir a volta do uso do amianto Pois é, um é um pouco absurdo. complicado. Então, como eu estava falando aqui, a Sama é uma empresa de extração de amianto. O que que acontece? O amianto, ele é uma substância, uma rocha que até no seu estado natural, ele tem os seus rejeitos. Já viram aquelas caixas d'água que são cinza, feita tipo parece de cimento? Umas caixas de água cinza, geralmente as letrinhas vermelhas. São feitas de amianto. O produto base daquelas caixas, de algumas telhas mais antigas, ele era extraído aqui em Minaçu. O que que acontece? No processo de extração, você está batendo numa pedra, ela vai subir uma poeira. Aquela poeira do amianto, o trabalhador que está lá, mesmo usando máscara, mesmo usando os EPIs, né, ele acaba inalando. Aquela poeira entrava pelas vias respiratórias, percorria os brônquios e ia para os pulmões. O que que acontecia? Com o passar do tempo, ela calcificava. Calcificava sim, ela endurecia, virava pedra dentro do pulmão da pessoa. É uma doença chamada asbestose. Então, assim, a gente pensa, não, poeira, assim, é porque tem poeira específica, né? Poeira dos químicos. O pessoal que trabalha muito também em determinados tipos de lavoura, né? Com sílica de lavoura, pólen. Existem asbestose vegetal também, né? Aquele pólen de determinadas plantas, eles entram pelas vias e calcificam. Então, todo ambiente, por menor que seja o risco, ele tem um risco, né? Aí que entra o pessoal da segurança no trabalho, que vai observar o que pode ser feito para diminuir o risco, algum EPI que pode ser implementado para aumentar a segurança do colaborador, né? Aí é algo que a gente precisa observar, porque qualquer ambiente que a gente for tem um risco. Eu gosto de bater muito na tecla aí da questão da cultura, né, que a gente tem aqui na nossa cidade. Existe sempre um risco de acidente, mas nem sempre a pessoa tem a cultura de usar o EPI, né? E pode ser esse EPI que salva a vida da pessoa. Então é bastante interessante observar. O professor Raul falou do computador lá. Se você sabe que tem que desligar, ou você pode usar uma luva emborrachada, aí você pensa assim: ah, não, até eu abrir a bolsa para pegar a luva emborrachada que é certa, eu vou perder tempo. Pode ser aqueles 3 minutos que você perdeu para colocar a luvinha na mão que salvou sua vida. A gente E não a, sabe. e a gente aqui no nosso município, a gente já teve, né, professor Tawan, casos fatais de pessoas, a gente não cita nome, nada, mas já existe estatística que comprova aqui em Cavalcante pessoas queridas, nomes, pessoas das famílias que a gente conhece, que morreram
por falta disso. Em alguns casos, por falta de desconhecimento, e outros casos por conta disso que o professor Tauan falou, uma cultura que acaba impossibilitando, ou uma pressa para realizar por ser um serviço simples, acaba levando a isso, acaba levando a óbito, gente. É algo muito sério. E um pessoal, como o professor Raul sabiamente colocou, gente que desde que eu usava fralda, trabalha com isso, conhecia muito bem, como diz o povo, sabe o caminho, né, onde é que fica o pé das cobras, sabia de tudo, conhecia tudo. Desde novinho trabalhava na área, mas infelizmente, por questão cultural, por questão de costume, deixou de usar um EPI e fez com que ela perdesse a vida. É uma coisa boba. Mas vamos continuar aqui. Risco biológico, né, do grupo 3, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Geralmente, galera, isso aqui é quem trabalha em algum ambiente insalubre, laboratórios, estações de tratamento de esgoto, algumas coisas do gênero. E os riscos ergonômicos e o risco de acidente. O risco ergonômico hoje, para nós, talvez seja o principal. Por quê? Quem costuma estudar em casa, a maioria não para sentar numa mesa, pegar o computador, o telefone, sentar na mesa para estudar. Do jeito que tá ali no sofá, escora, do jeito que tá ali na cama, deita, isso é normal, acontece muito. Só que o nosso risco ergonômico é o que mais acomete problemas. Por quê? Vocês vão observar nas empresas que às vezes tem uma mesa, uma cadeira, e às vezes aquela cadeira ela não é a cadeira adequada para quem vai utilizar, para a pessoa que vai utilizar. Ou ela não tem os tamanhos certos, ou ela não dá a altura certa, ou ela não casa com a mesa, né, que está sendo utilizada, e aí coloca a pessoa para trabalhar em uma posição inadequada. Vocês observarem aqui, ó, a gente tem exigência de postura inadequada. Então, sentar, ficar assim, ó, embocadinho, sentar para trás, né? Então, assim, tem as posições corretas. Iluminação inadequada no local de trabalho, ventilação inadequada no local de trabalho, carregar excesso de peso, jornada de trabalho muito grande, né? É recomendado que seja 8 horas trabalhadas, né? Às vezes 9, desde que haja um intervalo. E aí, às vezes, a gente pega aquela jornada de 12 horas, né? Não sei se vocês observam. Vou dar um exemplo. Geralmente, plantão de enfermeira é de 12 horas. Porém, no meio do plantão, ela tem os horários de descanso. São 12 horas direto, ela tem os horários de descanso que são regulamentados. Por quê? Porque jornada de trabalho prolongada pode causar riscos. Né? Tem o risco ergonômico, risco de estresse, risco de repetição, monotonia, repetitividade, são muito perigosos. E aí, galera, a gente tem também um pouquinho aqui o quinto grupo, que é o risco de acidentes. O risco de acidente é o risco corriqueiro, né, que a gente tem no ambiente de trabalho, cair alguma coisa, encostar em algum equipamento, tropeçar, vir algo de cima, cair em cima da gente, né, assim, risco com, exemplo, trabalho no açougue, risco de corte, né, são os riscos de acidentes. E tem esses outros riscos aqui, desses 4 grupos, que são os riscos específicos com os quais nós estaremos trabalhando um pouquinho mais à frente e vamos nos aprofundar sobre eles, tá bom? Galera, aqui dentro dessa parte dos 5 grupos de risco, ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar sobre alguma coisa? Vocês hoje estão muito calados. Eu acho que eles acordaram, tá? Ainda não tomaram um café para acordar daquele jeito. Tá vendo, galera? Por isso que vocês têm que tomar café de vez em quando. Eu já tô acordada desde 5 horas da manhã. Safira é bruta. 5 horas. 5 horas eu tava indo deitar, Safira. Ave Maria, professor. Preparando Fala um material da aula negócio de desse, não. vocês. Postando os vídeos de Vixe, correção.
Vixe, 5 horas da manhã, vi Maria. Por isso que a vida do professor é dura, né? É, deita às 5, acorda às 6. Moço, a nossa internet não ajuda. A gente começa a postar vídeo aí. Eu tento postar à noite porque a internet tá um pouquinho melhor, mas tem dia que, quando eu e o professor Raul gravávamos antes, toda semana, a gente começava a postar o vídeo 4 horas da tarde para ele terminar 9. Vídeo de 20 minutos. Na internet nossa cidade não ajuda pra coisa nenhuma. É só de vez em quando que ela ajuda mais ou menos assim nas lives assim, da escola no Meet, né? Porque até nas outras plataformas nem pega. Pois é. Até por isso que a gente acaba utilizando até o Meet, porque é a mais leve, pessoal. Tem tantas plataformas com tantos recursos, às vezes, que a gente até tenta, mas o professor Tawan fazer testes, mas a gente fala, como que a gente coloca se a gente sabe que a internet não vai funcionar? Então a gente fica, tem hora que até de mãos atadas. E o professor Tawan tá sendo camarada, fala que a gente colocava 4 para terminar 9, tinha dia que virava a noite, ia terminar 2, 3 horas da manhã, as aulas. Pois é. Aí até eu quando eu vou assistir as lives que eu tenho, eu já gravo um vídeo logo para deixar qualquer coisa eu já envio o vídeo antes, porque se a internet cair já tem um vídeo. É, tem que ser, né? Tem que dar uma adiantada. O professor Raul e eu, a gente tinha aula na terça. Quando dava segunda-feira de manhã, a gente já começava a gravar as aulas e o papo, porque a aula era terça de tarde. Pra dar tempo. É, Mas vamos lá, porque galera. Nenhuma dúvida aqui sobre os grupos, pessoal? eu não tô tendo dúvida não. Também Então, não. vamos adiantar mais um pouquinho. Então, para a segurança do processo. Galera, hoje, para a segurança do processo, por que eu vou estar passando isso aqui para vocês? Porque se acontece alguma coisa com o colaborador, o processo está comprometido. Né? E a segurança do processo também é nossa responsabilidade, porque pode ter sido alguma falha humana que ocasionou, né, aquele erro no processo, tá bom? Para a segurança do processo, a gente tem diversos riscos: riscos de vazamentos, derramamentos, explosões, incêndios, danos a instalações. Observem esses aqui, ó, vocês: explosões, incêndios, danos às instalações, perda do produto e processo. Esses aqui são os que mais se enquadram, né, no ramo de trabalho que vocês estão aí fazendo a formação. Perdas ambientais, entre outros. Vou colocar algumas Professor, fotinhas. Oi? só complementando, perdas ambientais também por conta da parte do descarte do material eletrônico, que caso você, como vocês também são responsáveis, o descarte inadequado causa perdas ambientais enormes. Então, assim, Verdade, professor é Raul. altamente poluente o equipamento eletrônico. Então, a gente sempre tem que se atentar a isso também. Vocês, como técnico, vocês têm essa responsabilidade. Verdade. Ah, galera, aproveitando a deixa do professor Raul aqui sobre o descarte, a caravana do descarte consciente aí de eletrônicos tá na cidade, tá ficando lá na Feira Coberta, é um ônibus verde. Quem tiver pilha, bateria, material eletrônico que não utiliza mais, quiser ir lá, vai lá, leva, observa o programa. É algo que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo Municipal, que é bacana, tá bom? Tem uma política bacana e muitas das vezes a gente não sabe o que faz. E aí descarta de qualquer forma, aí como o professor Raul acabou de colocar, sérios riscos e danos ambientais, né? Então, vocês aí, quem tiver a curiosidade, arranja umas pilhas velhas, uns trem, umas baterias, quiser ir lá descartar, tá bom? O pessoal tá lá. Ok, professor. Deixa eu passar as fotinhas aqui. Não se escandalizem, tá bom? Tem umas que são meio pesadas, mas é para facilitar o processo de aprendizagem. Então, olha só. Que cena. A altura dessa nuvem piroplástica incendiária. Então, galera, isso aqui, o que foi? Isso aqui aconteceu em uma refinaria de petróleo, se eu não me engano, no Rio. São os tanques
armazenamento, né, já. E o que houve? Um vazamento, né? E com esse vazamento, infelizmente, no processo ali, exemplo, parte elétrica, computação, ele sempre gera uma faíscazinha. Então, se você tiver um vazamento de gás, né, no caso, nesse caso aí, até você conseguir interromper a alimentação, pensa no efeito, ou então até acabar o combustível todo. Né? E assim nós temos outros também, ó. Que coisa bonita. Uma plataforma de extração de petróleo offshore, ou seja, em alto mar, né? Vazamento de óleo. Mais vazamento de óleo nas encostas, nos rios, igarapés. Galera, por que que eu tô colocando essas fotos aqui? Ah, professor, é para fazer medo. Não. Tô colocando essas fotos para nós, né, já como profissionais, eu já considero vocês como profissionais desde que vocês estão aí se capacitando. Nós temos que observar que uma falhinha mínima que seja no processo, né, uma falha humana, pode ocasionar desastres e catástrofes imensuráveis. Imensuráveis. Imagina uma falha de derramamento de petróleo em uma baía, por exemplo. Quantas vidas de animais, de plantas, da fauna e da flora do próprio oceano, contaminação de rios, igarapés, praias que ficam restritas. Vamos montar uma escala assim, olha só. Vazou o óleo. O óleo que vazou é prejuízo para quem vendia o óleo, né? Ocasionalmente, o preço para o consumidor sobe do combustível. Beleza. Esse óleo que vazou, ele vai prejudicar a fauna e a flora marinha. Prejuízo ali para quem vive de pesca. E aí ela sempre vai para a costa. Ela fica um pouco no mar e ela também vai para a costa. O que foi para a costa, ele vai sujar as praias. Além dos animais que você vai perder a vida, que vão perder a vida ali, ainda tem o prejuízo para quem vive de turismo naquele local. Então, uma coisinha, digamos assim, boba, uma coisinha besta, ela pode ocasionar, digamos assim, consequências catastróficas. Então, nós temos que observar sempre, sempre o nosso processo. É igual eu falei para vocês, o exemplo do computador. Ah, não, mexi no computador sem desligar. Um curto que fechar ali, você pode queimar toda a rede. Né? Você pode pegar aquele sistema elétrico todinho ali e gerar uma pane elétrica. E aí, com aquele curto, além de queimar o que você estava mexendo, você pode queimar os outros que estão ligados na rede. Além do que, não menos importante, o risco de perder a vida, né? Pessoal, finalizamos por aqui, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os gerenciamentos, vamos falar sobre as perdas, vamos falar sobre os acidentes, formas de reduzir, né, ou eliminar, porque a tendência dos acidentes e dos riscos é que a gente tente reduzir até chegar ao ponto de eliminar, tá bom? Essa é a nossa intenção, porque a gente trabalha com vidas, né? A nossa e a de vocês também, né, professor Raul? Justamente a função de vocês é lidar e também melhorar as condições de vida de todos. E assim, é por pequenos gestos, pequenas ações, isso pode piorar e trazer uma coisa catastrófica aí por inúmeros tempo, anos, e é algo que a gente não quer que aconteça, tá? Além, pessoal, das penalidades que vocês também podem sofrer com isso. É Vou, algo que vou simplesmente falar sobre elas também lá na frente. tá lá à frente, gera penalidades, tá, gente? Então, toda ação vai ter uma reação, não somente nessa questão, tá ok?
Mais alguma coisa pra ser falada? Não. Pessoal, vou disponibilizar para vocês esse slide, não vou passar atividade. Vejam até onde eu fiz, revisem, tá? Vai ter mais, se eu não me engano, são 112 slides, mas não preocupem, muitos são fotos, tá bom? Porque a gente tem que, É, como diz o ditado popular, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. ó. Pessoal, eu não vou disponibilizar o meu slide hoje, porque senão vocês já vão ler e vão ter muitos termos do conteúdo que eu quero realmente apresentar para vocês. Então, eu vou disponibilizar hoje somente a gravação, tá? E na próxima semana eu vou disponibilizar material, beleza? Como eu já disponibilizei 2 semanas atrás, não precisam se preocupar. E agradecer também a participação de vocês aqui, tá, pessoal? Eu sei todo o esforço, é muito bom estar com vocês. Não vejo a hora de poder estar lá no colégio, de ter as aulas práticas, de trabalhar tudo isso demonstrando, gente, com sistemas operacionais, cada um com vocês nos seus computadores e a gente trabalhando lá para melhorar ainda todo o nosso trabalho, beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação. Vou pedir para vocês de novo. Motivem os colegas, conversem com eles, chamem. Fala, vamos, pessoal, tá legal. Pessoal que está na sala aqui, gente, vamos participar um pouquinho mais. Vamos ser mais ativos, tá bom? Não levem dúvidas, vamos conversar, vamos discutir, vamos debater, né, um pouquinho sobre, porque sempre tem algo que vocês têm a curiosidade, não se acanhem, né? Nós estamos aqui realmente para ajudar vocês, né? Porque nós trabalhamos em conjunto. Não é isso, professor? Justamente, a gente sempre está aqui para dar esse apoio, trabalhando em conjunto, estamos aí para ajudar, e não precisa a gente se acanhar. Muitos momentos a gente sabe que os alunos se acanham, ficam com coisa, podem mandar que a gente está aqui à disposição. Raul mesmo não tem Professor, vergonha. Não, é só vocês falar que vai dar nota. Só falar que vai dar nota. A aula de Luciano é só falar gente, mas que eu vai não dar nota, os falo, meninos entram. eu não falo porque eu acho que todos vocês já sabem, a minha aula vale nota. Quem A não minha aula participa, também. não dá uma justificativa por escrito ou não tem informado no colégio que não tem acesso à internet, pede nota de participação. Então, quem pegou o boletim do primeiro bimestre e viu e não teve essa participação, vai entender porque a nota foi lá embaixo, gente. Eu nem me preocupo, porque eu já participo. Sim, Ô, Gabriel? professor, Sim? Oi, qual Gabriel. é a nota, qual é a nota que você dá para participação? Gabriel, depende muito do número de atividades que eu dou pelo bimestre. Então, acaba variando, porque pode ser uma porcentagem. Se eu dou um número maior de atividades no bimestre, a nota de participação fica intermediária. Mas ela costuma ser mais ou menos 30 a 35% da sua nota é nota de participação. A minha é Ah, sim, obrigado. 40. Oi? 40% a minha. Obrigado. Por nada, Gabriel. Mais alguma dúvida, galera? Não, professor, não tem nenhuma dúvida, não. Então tá bom, já mandei lá no Agora grupo de já vocês. tem outra live, né, Raul? Já daqui a pouquinho, já temos outra. Já Aqui não mandei lá para, no viu? grupo de vocês, viu, gente? O slide tá lá, é pequenininho, é só 4 megas. E assim, pessoal, vou finalizar aqui a gravação e logo vou estar upando, tá? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Pessoal, quem conseguir mandar uma evidência que assistiu a live hoje, mandem pra gente lá, tá bom? Ah, tá bom. Bruna, lembra mesmo o acidente de Chernobyl, só que Chernobyl teve um vazamento, né, de produtos químicos radioativos, né, Chernobyl. O Essa que, daí é só combustíveis fósseis mesmo. mas o que comprometeu também o sistema elétrico e o sistema de informática de toda a usina de Chernobyl. Posteriormente, eu vou falar também com vocês sobre isso, porque o sistema tecnológico deles era de ponta, mas mesmo assim não suportou tamanha radioatividade. Então, assim, tem toda aquela questão da análise do ambiente. Então, pensa comigo, se um sistema eletrônico dimensionado,
de ponta, ele não suportou a radioatividade, imagina se os colaboradores que estavam lá estavam tendo a proteção adequada. É por isso que volta e meia a gente analisa, determina tal tipo de proteção. Passou um tempo, tem que analisar de novo, redefinir a proteção. Porque muitas das vezes os fatores mudam, né? É igual café, galera. Você pega o café, o primeiro café, ele tem um gosto. Aí, com o passar do tempo, quando você for tomar o café, aquele café que tá lá no fundo da garrafa, ele vai estar mais forte do que o café que você tomou de manhã. Por causa da concentração, né? Já tem aquele resquíciozinho de pó. Então, são coisas que a gente tem que estar observando aí no ambiente de trabalho. Não é porque a vida inteira até hoje deu certo que a vida inteira vai dar certo. Então, tem que observar isso aí tudo para manter a sua segurança e a segurança do sistema. Porque além de você ter que estar seguro, você tem que passar para o seu empregador segurança no que você está fazendo. Não é, professor? Justamente. Algo mais, gente? Estamos aqui ainda. Quiserem Não, falar, eu, ainda não- tem. eu não tenho nada, não. Então, Também gente, não. muito obrigado. Se Tchau, tchau, cuidem. pessoal. Até a próxima aula, viu? Até Se a próxima. cuidem. Tchau, tchau. Tchau.